Esse é o Cápsula e nós vamos falar mais sobre a morte do Charlie Kirk, né? Muito triste isso. Um fenômeno que aconteceu com muita frequência depois da morte dele foi justamente ver muita gente de esquerda comemorando e ameaçando outras pessoas. Eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre ele da outra vez, é realmente um absurdo completo esse tipo de coisa, não é uma coisa humana de se fazer, até porque não é que o cara morreu, né? Aliás, muita gente me criticou porque eu já falei que se o Lula morrer eu vou comemorar, e vou mesmo, se o Lula morrer. Se ele for assassinado é outra história, né? Porque isso é violência política, isso é errado, né? Morrer, todos nós vamos morrer um dia, né? E o Lula já tá meio velho mesmo, já tá na época dele ir mesmo, né? Mas violência política, alguém assassinar é outra história no final das contas, ninguém deseja esse tipo de coisa para ninguém, até porque faria do Lula um mártir, não é uma coisa boa. Eu até falei no meu vídeo, isso daqui a esquerda está comemorando, não sei porquê, criaram um mártir. A mensagem do Charlie Kirk vai ser muito mais forte agora, em termos de guerra cultural, do que era antes no final das contas, mas enfim. Um fenômeno que está acontecendo com essa história toda é justamente das pessoas ligando, da direita, as pessoas ligando para empregadores e para pessoas da esquerda para pedir a demissão. E conseguindo. Um monte de gente foi demitido porque comemorou a morte do Charlie Kirk. É um caso clássico, a pessoa liga, olha só, o cara comemorou uma morte do cara. O Charlie Kirk, você pode não concordar com as ideias dele, mas ele ia pacificamente ali na universidade discutir com as pessoas. Isso é justificativa para levar um tiro? Que história é essa, né? Então, vamos entender esse caso aqui, porque isso é uma inovação libertária, que a esquerda usa muito. E eu sempre falei que isso é uma arma libertária, não tem nada de errado a esquerda usar isso também. Vamos entender esse caso aqui, essa notícia foi sugerida por Bambu Tobado, Volta Prêmio Bovino Gadoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, muito tocante essa morte, muita gente se moveu com essa morte. Esse programa aqui foi lá da Austrália, a apresentadora em determinado momento começa a chorar, lembrando do caso, né, falando do caso, realmente é impressionante. Ela está entrevistando esse cara aqui, ó, e ela fica cada vez mais emocionada com isso, né? Ela pessoalmente, por conta do acontecido, né? Pô, o rapaz discutindo coisa, não tem nenhuma agressividade, nada. Você pode discordar das ideias dele. Eu particularmente discordo de muitas ideias dele, mas no final das contas, um absurdo você comemorar a morte do cara, né? E aí eles estavam falando justamente sobre isso, sobre a esquerda comemorando a morte do cara. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno muito curioso, que houve uma inversão nessa história. Sempre foi a esquerda que fez isso. A esquerda tinha essa tática de, quando tinha algum debatedor da direita, ou alguém da direita, né, elogiando o Bolsonaro, por exemplo, eles ligavam pro emprego da pessoa, reclamavam, eu não sei o que lá, falavam, não, que você tá fazendo não sei o que lá, que o seu empregado tá fazendo não sei o que lá. Sabe o que eu sei disso? Porque chegaram a ligar pra mim, cara, falando que o meu empregado tava fazendo coisa, era eu mesmo, entendeu? Porque eu sou dono da empresa, né? Então a pessoa ligou pra mim pra falar que eu tava falando coisas a favor do Bolsonaro, que eu era nazista, fascista, que era pra me demitir, coisa e tal. E, de novo, isso é uma coisa chata? Certamente é chato, mas a verdade é que isso é o caso clássico de exclusão social. As pessoas têm um direito, ninguém está obrigando ninguém a nada. E, de novo, isso acaba tendo uma conotação social importante, por quê? Porque depende realmente do grau de gravidade do que a coisa falou. Se você parar para pensar, se alguém criticou alguma coisa ou falou alguma coisa pequena, ninguém vai demitir você por isso. Mas esse caso aqui é o caso que chocou até muita gente na esquerda, tá? Até muita gente na esquerda, vendo que foi um absurdo esse caso, ou seja, o Charlie Kirk, de novo, você pode não gostar do cara, você pode discordar das ideias dele, mas ele não estava ameaçando ninguém, ele não estava agredindo ninguém, ele estava lá conversando com as pessoas e de repente levou um tiro. Isso é um absurdo, na frente da filha dele, de 1 ano de idade, ou de 3 anos de idade, acho que a filha de 3 anos de idade estava lá. Parece, cara, olha que coisa triste, bicho. A filha dele correu em direção a ele, porque estava assustada com o barulho. Você entendeu? Ele, morto, atingido pela bala, né? Ele não morreu imediatamente, mas alvejado pela bala, e a filha correu em direção a ele, porque queria a proteção do pai naquele momento. Imagina a tragédia que foi isso, cara. E o pessoal da esquerda fazendo piadinha e coisa e tal. E aí o pessoal, aqui tem, se você entrar na internet agora americana, um monte de gente dizendo que, olha, uma garota fez um tweet 21 horas atrás dizendo que finalmente alguém tem boa mira nos Estados Unidos. E o pessoal entrou em contato com o trabalho dela, com a escola dela, com todo mundo que ela estava conectada, e para fazer a vida dela mais difícil, né? Ela perdeu o emprego dela já. Outra pessoa aqui falando que a filha chegou de uma escola cristã e disse que uma das professoras estava vendo vídeo em câmera lenta e celebrando, e 2 outros estudantes de esquerda também comemorando, né? E aí o pessoal entrou em contato com a escola e ela foi eliminada, já foi demitida já da escola. Aqui, ó, se você entrar nesse tópico, um monte de gente demitido aqui, um monte de gente de esquerda que comemorou esse negócio, o pessoal comentando aqui, botando as cartas de demissão das empresas e coisa e tal, dizendo que, olha só, não compactuamos com esse tipo de coisa e não sei o que lá, e
estamos demitindo e não sei o que lá. Porque, de novo, não tem justificativa para esse tipo de coisa, né? Você discordar do Charlie Kirk, criticar ele, beleza, critica o cara, chama o cara do nome que você quiser, faxista, motorista, taxista, o que você quiser, mas comemorar a morte do cara, assassinato, mataram o cara. Não foi uma morte natural, não é que ele, sei lá, teve um acidente, morreu, não, mataram o cara, né? E esse tipo de coisa realmente é um absurdo. Eu cheguei a ver muitas pessoas de esquerda reclamando disso. O cara que estava discutindo com ele no momento, infelizmente eu vi o post dele aqui, eu acabei não gravando e perdi. Lembra, ele estava num daqueles encontros em que ele abre a discussão e você pode fazer qualquer pergunta, pode fazer qualquer colocação, né? E aí, no final das contas, o cara era um esquerdista, estava discutindo com ele, e o cara chorando, falando que, caramba, sabe o que eu perguntei para ele naquele momento? Eu estava perguntando para ele por que ele não se incomoda que a esquerda é tão pacífica e a direita que é agressora. Eu perguntei isso para ele no momento que ele foi atingido. Ou seja, olha o contrassenso da coisa. O próprio pessoal da esquerda está incomodado com isso, com gente comemorando com esse tipo de coisa. E se o próprio pessoal da esquerda está incomodado com isso, imagina o pessoal do meio do caminho. A esquerda comprou um problema enorme, né? Lembra, quando você fala em posição política, você sempre tem que lembrar que tem 5 grupos nessa história. Tem o pessoal que é da direita, tem o pessoal que é da esquerda, tem o pessoal que é do centro, que não está nem um lado nem no outro, tem o pessoal que é da esquerda, mas não é tanto assim, é mais ou menos, o pessoal da direita que está ali, mas não é tanto assim também. Tem esses 5 grupos no componente. Até o pessoal da esquerda, que não é tão esquerda assim, balançou nesse caso. Imagina o pessoal do centro, o quão mal que a esquerda fez para a causa dela, né? Ou seja, é uma coisa positiva no final das contas em termos de colocação, mas só mostra o absurdo que é o que esse pessoal está fazendo, né? Aqui, ó, o Gartner, que é uma empresa grande americana, demitiu gente também, um monte de gente falando, funcionários sendo demitidos por conta disso. O que eu acho disso? Eu acho isso lindo, maravilhoso. É assim mesmo que funciona a justiça libertária. Por que as pessoas começam a partir para isso? Exatamente pela visão. Porque lembra, isso aqui tem uma solução estatal. A solução estatal é você processar a pessoa na justiça estatal para fazê-la pagar por ter feito um absurdo, uma coisa que você considera ofensiva, né? Isso seria o jeito de resolver o problema na justiça estatal. As pessoas ignoram a justiça estatal. Por quê? Porque a justiça estatal é ineficiente na era da informação descentralizada e distribuída. É muito mais barato você fazer isso. Liga para as pessoas e fala, olha só, o cara fez um absurdo. Prejudicou a pessoa, você conseguiu impor uma pena à pessoa muito mais rápido, imediato praticamente. O caso aconteceu ontem, ou seja, já tem a pena agora. Então, assim, é lógico, é uma forma ainda imperfeita, vai ter pessoas que vão se safar disso, outras podem ser injustamente acusadas e acabar perdendo emprego de forma injusta. Não é perfeito, não estou dizendo que é perfeito, mas é a justiça libertária, é a forma nova de fazer justiça, é essa. E da mesma forma que a esquerda está usando, agora a direita está usando também. E não é só nesse caso aqui não, tá? Olha só, a Vale do Rio Doce demitiu a vice-presidente que falou em perda de espaço da cultura woke nas empresas. A moça que era chefe global da área de RH da companhia desde dezembro, mas justamente foi envolvida nessa guerra cultural e coisa e tal, e o pessoal reclamou e ela acabou perdendo o emprego dela. E é isso aí, a ideia é essa mesmo. Ou seja, você reclama e a pessoa perde o emprego dela, né? Então, é isso que está acontecendo. Acho positivo a direita usar essa arma também. Armas libertárias é o que a gente vai ter no futuro. Agora, o caso do Nicolas, esse cara aqui acusou o Nicolas, né? E parece que ele foi preso aqui pela polícia por ameaça. E eu não sei se eu gosto disso não, tá? Eu concordo, o Nicolas tem razão porque estava ameaçando a vida do cara. É uma ameaça. Ameaça na ética libertária é uma agressão da mesma forma, né? A agressão na ética libertária é você atingir a propriedade de alguém ou ameaçar fazer isso, né? Agora, esse é o tipo de solução que o Nicolas consegue, porque ele é uma pessoa muito importante, coisa e tal, mas que para o resto das pessoas talvez não seja a melhor coisa. A ética libertária, você expor esses problemas, expor essa incoerência das pessoas é muito mais efetivo em termos de justiça do que procurar a polícia no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.